É uma satisfação estar aqui no evento do CRA Rio de Janeiro e tratando de um tema tão em pauta, né, tão em voga nesse momento, que é o marketing esportivo, às vésperas do início de um ciclo de ouro para o Rio de Janeiro, com a vinda desses grandes eventos aqui para a nossa cidade. Ano que vem a Copa das Confederações, em 2014 a Copa do Mundo, e em 2016 as Olimpíadas finalmente chegam aqui ao Rio. Eu sugiro o seguinte: a gente vai trazer aqui algumas informações, algumas referências, e depois a gente abre para conversa, enfim, para dúvidas, para completar o bate-papo, tá bom? Eu cuido na Globosat do marketing dos canais Sport TV e Premier, Combate e Globosat HD, além do PFC, que é o nosso canal internacional que exporta o futebol brasileiro para mais de 16 países. Então, esses 5 canais, o marketing está sob a nossa responsabilidade, tá? Muito bem, a primeira curiosidade que eu quis trazer e compartilhar aqui com os amigos é essa questão do esporte, como em pouco tempo ela mudou de dimensão e mudou de papel social, né? Se nós voltarmos lá no século XIX, né, no tempo do Pierre de Coubertin, né, o esporte é muito mais uma prática social, uma atividade física, né? E foi ao longo do século XX que ele se tornou primeiro um evento com direito a ingresso, quer dizer, uma atração, uma oportunidade de entretenimento, e finalmente a transformação dele em show midiático, em que esse evento ganhou uma dimensão ali mais ou menos na Copa de 70 e depois na Olimpíada de Munique, em que a dimensão global do evento, né, se estabeleceu em definitivo, e hoje ele alcança bilhões de pessoas a cada edição de uma forma impressionante, tornando-se um grande fenômeno midiático em cima de todo esse histórico que nós percorremos em apenas um século. Então, essa palavra esporte, seja em português, seja em inglês, pode avançar, por favor. Quando a gente pensa nela, inicialmente a gente pensa exatamente nesses grandes eventos que estão ocupando a mídia e que chamam a nossa atenção mais diretamente. Seja a Olimpíada de Londres, que começa agora no próximo dia 27, né? Seja a Copa do Mundo, que vem para o Brasil e que já mexe aqui com a nossa economia, com a nossa política, com os nossos costumes de uma forma, né, significativa. Depois a anunciada vinda das Olimpíadas. Mas se nós olharmos por um outro viés, né, separando um pouco a questão dos grandes eventos, nós vamos poder talvez tomar conhecimento da relevância social e cultural e econômica que o esporte tem hoje na civilização global, né? Então, eu me servi aqui de alguns indicadores. Hoje, um método rápido para você ver a popularidade ou a relevância de qualquer coisa é pesquisar no Google, né, e ver o volume de respostas espontâneas associadas àquela coisa, qualquer que ela seja, né? E no que nós colocamos a palavra esporte em inglês, nós recebemos em segundos, exatamente 15 segundos, né? 15 décimos de segundo, 3 bilhões 380 milhões de links relacionados à palavra esporte. Vou repetir, 3 bilhões 380 milhões de links relacionados só à palavra esporte. Aí eu quis comparar esse resultado com outras coisas igualmente poderosas. E aí coloquei cinema, também em inglês, para, né, estabelecer uma equivalência. O retorno foi de 2 bilhões 760 milhões de páginas.
ou seja, 3 bilhões 380 para esporte e para cinema aproximadamente 500 milhões de páginas a menos. Seguindo o meu exercício, botei Obama, né? Um nome mais que popular, global, né? O resultado, apenas 719 milhões de páginas relacionadas a Obama. Então, primeiro chama a atenção, né, essa popularidade, essa coisa global. Aqui estávamos no Google em inglês, mas ele pega, né, páginas do mundo inteiro. Então, já serve como um primeiro termômetro, um primeiro indicador, digamos assim, dessa pujança, dessa popularidade, dessa atenção que o esporte está despertando na nossa sociedade nesse momento. Seguindo aqui no meu exercício, eu fui procurar lá na Amazon, na grande livraria virtual, né, americana, qual a produção editorial relacionada à palavra esporte. E repeti o exercício. Botei lá a seleção de livros e esporte. E o resultado igualmente impressionante foi de 280 mil títulos editoriais relacionados ao esporte. 280 mil títulos. Então, confirma, digamos assim, essa pujança, essa popularidade. Prossegui no meu esforço e fui procurar no Brasil, já em português, o número de trabalhos acadêmicos no Google acadêmico relacionados ao esporte. E o resultado, 44 mil trabalhos acadêmicos ou referências acadêmicas relacionadas ao mesmo assunto. Avançando no exercício, na livraria Cultura, peguei aleatoriamente, podia ser qualquer outra, né, das virtuais aqui no Brasil. Coloquei a palavra em português, cheguei a aproximadamente 500 itens relacionados ao tema. Me parece que aqui houve uma limitação do mecanismo de busca da livraria. Não sei se ela conseguiria, né, gerar maior número de páginas ou de itens além dos 500. Mas mesmo assim, 500 títulos em português relacionados a esporte também chama atenção, embora com uma diferença muito expressiva em relação ao mercado americano, lá dos 280 mil que nós vimos antes. Mas, independente do indicador, independente da referência que a gente queira adotar, né, o fato é que esse mix de apontamentos, de referências, nos traz bem esse retrato da presença do esporte no nosso dia a dia, na nossa cultura, né, de uma forma geral. E aí nós partimos desse tipo de indicadores e passamos para os indicadores econômicos, quer dizer, que são aqueles que traduzem em realidade, em atividade, né, produtiva, o valor que o esporte gera, seja no Brasil, seja no mundo de maneira geral. Então avançamos aqui. Primeiro, olha, cursos de especialização se multiplicam. Então hoje no Rio de Janeiro e no Brasil há diversos cursos, todos de bom nível, com instituições sérias, formando gestores do esporte, formando profissionais capacitados para atuar nesse segmento. Nós estamos aqui num conselho de administração, né? E o esporte brasileiro precisa de um choque de gestão, precisa do profissionalismo. A diferença de estágio, de momento, entre a nossa indústria esportiva e as suas equivalentes internacionais, algumas, né, das suas equivalentes internacionais, ainda é significativo, não apenas em resultado econômico, mas em expertise, em referência, em modelos de trabalho. Então, o fato de estarmos qualificando profissionais de forma sistemática, estruturada, em boas instituições, para essa indústria que ainda é emergente no nosso cenário brasileiro, sinaliza um futuro ainda mais promissor para os anos que virão, porque eles terão as condições, a referência suficiente
para bem conduzir, digamos assim, esse potencial maravilhoso que nós temos da forma mais adequada, mais profissional. Então, eu também fiz uma pequena cesta de indicadores, de números, sem nenhum critério científico. Aqui apenas são demonstrações, ilustrações da ideia que se pretende apresentar. Então, por exemplo, no mercado americano, dados aqui da Pricewaterhouse, a indústria do esporte no mundo deve crescer uma taxa atual de 3,8% até 2013. Esse dado é do ano passado. E nos Estados Unidos ela já alcança 185 bilhões de dólares. É um percentual expressivo dentro da vasta e diversificada indústria americana. Na Europa, o futebol sozinho faz circular mais de 10 bilhões de euros anualmente. Toda hora a gente vê nos jornais os indicadores, a receita dos grandes clubes, números das federações europeias. Então, aqui um registro rápido do volume de dinheiro que é movimentado em torno do futebol no mercado europeu. Nos Estados Unidos, aí um exemplo mais específico, mais localizado, o Super Bowl, que é um dos grandes eventos do esporte, lá, cravou o recorde de audiência da história da TV americana. Então, ano passado, na temporada 2010-2011, aproximadamente 111 milhões de pessoas assistiram ao evento simultaneamente. É um poder de fogo fantástico, fantástico, fantástico. Passaram pelo evento, ao longo da exibição, 162 milhões de pessoas, 53% de toda a população americana. Resultado equivalente no Brasil foi a final da Libertadores, na Globo, do Corinthians, que chegou ao pico de 52 pontos de Ibope e 75% de share na televisão brasileira. Então, o Corinthians, aqui eu não sou corintiano, não tenho delegação para representá-lo, mas foi um fenômeno realmente alcançado pelo Corinthians, chegar a um resultado parecido com esse, guardadas as proporções. A partida de futebol americano no domingo e o programa pré-jogo estão no ranking top 10 da audiência da TV aberta americana na temporada 2010-2011. No Reino Unido, no primeiro semestre de 2011, o principal canal de esportes da Inglaterra, o Sky Sports, ficou em segundo lugar no ranking dos canais mais assistidos. Então, isso é uma proeza. Esporte normalmente é um canal segmentado, é um canal mais masculino. Então, ficar na segunda posição do ranking é um resultado relevante para esse gênero de programação. Outros indicadores: aproximadamente 4,7 bilhões de pessoas, aproximadamente 70% da população mundial, passaram por algum evento das Olimpíadas de Pequim. Esse resultado pode chegar agora a 80% nas Olimpíadas de Londres. Então, é uma capacidade única de comunicação. É difícil imaginar outro evento qualquer global que consiga falar com 70% da população do planeta, ainda mais se levarmos em conta as diferenças sociais, acesso à televisão, etc. Praticamente todos os que têm acesso à TV tiveram contato com as Olimpíadas de Pequim em algum momento. A semifinal da Copa do Mundo de Cricket, que embora esteja um pouco distante aqui da nossa realidade, entre Índia e Paquistão, atraiu mais de 1 bilhão de pessoas. E mais de 700 milhões assistiram a final da Copa do Mundo de 2010. O cricket ganhou, mas em Índia e Paquistão não vale, a concorrência é pesada. Vamos lá. No Brasil, a indústria esportiva no Brasil movimenta aproximadamente 31 bilhões de reais ano, equivalente a 3,3% do produto interno bruto. O futebol gera 3,5 bilhões de reais anuais, então compara com aqueles 10 bilhões de euros lá da realidade europeia. E a cadeia produtiva, que é muito diversificada, consegue atingir quase 11 bilhões.
Então, quando se fala em futebol, se está falando lá na indústria de vestuário, se está falando no ticket lá do estádio, se está falando nos direitos de televisão, está falando no mercado de jogadores, está falando em produtos de grife, produtos ancilares das marcas. Tem toda uma indústria fantástica que gira ao redor do esporte. E aí alavanca-se de forma significativa esse valor. O futebol, aqui especialmente, é um importante gerador de emprego e renda. São 783 clubes de futebol profissionais, gerando ao todo mais de 30 mil empregos diretos formais, correspondendo a uma massa salarial anual de quase 760 milhões de reais. Então, esporte é emprego, esporte é contribuição, né, fiscal, esporte é atividade econômica e limpa, né? Porque não polui, porque gera qualidade de vida, porque gera bem-estar. Então, uma série de predicados específicos, e é uma indústria de entretenimento absolutamente compatível, por exemplo, com o Rio de Janeiro, com muitas cidades do Brasil, que podem encontrar no esporte um viés econômico importante para a sua atividade. Na Copa do Mundo, nós cariocas, principalmente, né, estamos já reclamando das obras, do transtorno, essa coisa toda, mas sem entrar no mérito, porque, enfim, senão teríamos aqui dias de debate, né? Olhando o potencial econômico que esse tipo de evento traz para o nosso país, estima-se que 7,2 milhões de turistas estrangeiros deixarão cerca de 9 bilhões em divisas aqui no Brasil. Né? 9 bilhões de dólares de divisa num período de 30 dias. Então, é um potencial muito interessante. No seu conjunto, também cálculos aqui da FIA, né, lá da USP, o evento agregará 183 bilhões de dólares à economia brasileira. Desde a construção de estádio, digamos assim, ajuste de transportes, todo o evento em si, então toda a estrutura envolvida para realizá-lo, né, de toda a natureza. O impacto dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, né, que também são igualmente importantes, devem chegar a 102 bilhões de dólares. O orçamento inicial para a realização dos Jogos é de 26 bilhões, já sabemos que esse orçamento está desatualizado, mas enfim, os investimentos em infraestrutura chegam a 33 bilhões e deve gerar 120 mil empregos por ano até 2016. Nós acreditamos que talvez pelo tempo, por uma série de condições aí diferentes, talvez os Jogos Olímpicos representem um produto mais amadurecido do que a Copa do Mundo quando ficarem prontos em 2016. Do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de organização, nos parece que há mais tempo e as condições mais favoráveis para que a gente dê um exemplo, digamos assim, de organização e de produção de evento nessa área. Então, resumindo, eles dizem o seguinte, o principal desafio para essa indústria é a diversidade de interesses e opções disponíveis para o seu target, para o seu público, qualquer que ele seja, nas formas mais diferentes de consumo do esporte, propriamente dito, ou até na hipótese de fuga para outros interesses. Pode avançar mais um, por favor. A pergunta principal, como é que eu apareço, como é que eu me distingo no meio dessa multidão? Eu tenho 36 modalidades olímpicas. Eu tenho uma diversidade de esportes radicais, esportes alternativos. Dentro de cada modalidade, eu tenho variações. Então, no atletismo, eu tenho lá os 100 metros rasos, 100 metros com barreiras, 200 metros rasos, 200 metros com barreiras, 400 metros, 800 metros, 1.600, enfim, uma infinidade de variações dentro de cada modalidade. Por isso, a riqueza do evento olímpico e tudo que ele representa. Então, escolher a sua modalidade, escolher a área onde você vai atuar, já é um primeiro exercício.
qual aquele que se identifica mais com a sua natureza de atividade, qual aquele que se afiniza mais com o seu público, com a classe social, com o perfil de interesses, se é masculino, se é feminino, se é mais jovem, se é mais adulto. Enfim, há uma série de considerações importantes para se fazer qualquer coisa nessa área. E a diversidade de opções, a combinação de todos esses elementos, né? O âmbito, se você vai ser uma instituição local, regional, nacional, global, a combinação desses elementos é de uma riqueza absolutamente impressionante. Mas ela determina uma reflexão e um know-how para que você possa se sair bem dentro desse universo tão vasto, tão rico de possibilidades. Então, olhando os canais todos, olhando todas as opções, se nós pensarmos nos sites, na internet, na TV fechada, TV aberta, nos jornais, nos blogs, nas redes sociais, há uma infinidade de ofertas em todas as áreas sobre o mesmo assunto, sobre esporte. E provavelmente alguém tão competente ou mais competente que você fazendo um trabalho bom, qualificado, dentro da área que você escolheu. Porque é muito fácil apenas desqualificar, né, a concorrência. Não, mas a concorrência pode trabalhar bem, a concorrência pode fazer o dever de casa. E aí, assumindo essa hipótese que ela trabalha bem e faz o seu dever de casa, como é que você se diferencia? Como é que você aporta valor àquilo que está fazendo a tal ponto de ser percebido e distinguido pela sua especialização, pela sua contribuição dentro daquele universo? Então, a partir dessas considerações, eles chegaram a 10 fatores que podem garantir a sobrevivência de uma marca ou de uma pessoa, de um nome, de uma instituição dentro do universo do esporte. Aqui, para uma conversa mais rápida, seria muito extenso trabalharmos os 10, né? Seria outro tipo de conversa. Então, destaquei 3 aqui só para a nossa reflexão. O primeiro deles é a crescente interação com o torcedor. Isso vale para tudo, não é apenas para o esporte, nem apenas para as mídias, vale para todas as instituições. O público consumidor é hoje um elemento social. Na verdade, sempre foi, mas agora está claro e os mecanismos de interação são possíveis. Então, sem o estabelecimento de uma linha de comunicação permanente, eficaz com o seu público, qualquer que ele seja, mas o público do esporte, porque tem uma cota importante de público jovem, isso se torna ainda mais relevante, a interação é fundamental. O segundo ponto, estabelecer exatamente a conexão com esse público jovem em constante mutação. Outro dia nós estamos conversando com um profissional de neurolinguística e ele trouxe uma abordagem muito interessante para conhecimento e entendimento do público jovem. E a gente que trabalha em marketing tem que fazer um esforço permanente, né, de atualização e de entendimento de comportamento de público para poder, né, acompanhar aí a onda. Né? Ele está dizendo o seguinte, quando você vai conversar com um jovem, né, na faixa aí de 15 a 18 anos, o seu falar para ele equivale a um falar lento. Os mais antigos vão lembrar do vinil lá de 16 rotações, né? É como se você estivesse falando com ele assim, ó, bom dia, tudo bem com você? O raciocínio dele é muito mais rápido que o seu, muito mais rápido. Os games, essa explosão de mídias na qual eles nasceram e estão inseridos desde o início, faz com que o raciocínio deles seja muito mais ligeiro que o nosso, né, que somos de uma geração anterior. Essa diferença é fundamental para a comunicação. Quando você achar que está entendendo o mood, a moda do momento, ela já passou. Então, a agilidade com que a comunicação se dá, se você quer falar o idioma, né, princípio básico de comunicação, se você quer se fazer entender pelo seu público-alvo, esse dinamismo tem que ser identificado.
repetiram uma linha de campanha que lhe agradou num determinado ano, no ano seguinte, é a morte certa. Porque você, na verdade, vai precisar de uma outra campanha para o mês que vem, vai precisar de uma outra campanha para o trimestre que vem. O ritmo é avassalador. E essa agilidade, a compreensão e a inserção dentro desse ritmo são fundamentais para você poder manter a comunicação, né? Estabelecer e manter a comunicação com esse público jovem. É esse público que forma opinião, é esse público que gera as tendências, que estabelece os drives de comunicação. Então, essa consciência é fundamental para qualquer trabalho de comunicação. Esportes e seus torcedores, como digamos assim, copartícipes, né, desse cenário que nós citamos aqui nos dois primeiros, vivem o mesmo processo. Então, os clubes precisam falar com seus torcedores, os canais de TV precisam falar com seus espectadores, as empresas precisam falar com seus clientes, e assim sucessivamente. Nós precisamos entender que eles também, torcedores como tal, né, os espectadores de esportes como tal, independente de qualquer outro papel social que possam desempenhar em qualquer outra área de sua vida, também estão em permanente mutação. Então, dentro do ramo, especificamente dentro da área que se tem em vista, essa constatação também é muito importante. Então, tomando por base essas premissas e olhando o cenário, aqui 2015 já mudou, né? Mas olhando o cenário que nós temos pela frente, 2013, 2014 e 2016, é sensacional, é uma oportunidade histórica o que a comunidade de esportes, a indústria de esportes brasileira tem pela frente. O tamanho do aproveitamento dela é que vai fazer diferença para 2017. Quer dizer, em 2017 nós teremos um momento de balanço, de olhar para trás e pensar assim, o que nós aproveitamos, qual foi o resultado social que redundou de todo esse esforço, de toda essa oportunidade que se apresentou. E aí, essa é a hora do balanço difícil que a gente vai ter que fazer. Mas o conjunto, esse ciclo histórico não se repetirá. Não se repetirá. Para o esporte, como eu não sei nem, não teria nem como traduzir, talvez, alguma equivalência para qualquer outra indústria, né? Do tamanho da oportunidade. São os maiores eventos esportivos do mundo, reunidos num ciclo de 4 anos, num mesmo local, praticamente numa única cidade. A Copa ainda tem suas variações, mas o Rio de Janeiro, em especial, tem um papel fantástico dentro desse cenário que está se apresentando. E aí, a nossa dificuldade, nós vamos precisar crescer em todos os sentidos de amadurecimento de gestão, profissionais, em todos os sentidos, vamos precisar crescer para fazer jus à oportunidade que recebemos, que se apresenta e que precisa ser aproveitada, né, em todos os sentidos. Já começaram, né, os cursos de inglês para taxista, né, a capacitação da rede hoteleira, quer dizer, tudo vai precisar ser mais qualificado. No nosso âmbito de profissionais, né, mais qualificados de gestão, o conhecimento das referências internacionais, a apropriação delas para a nossa realidade, a capacidade empreendedora, a capacidade de articulação de forças, de parcerias. Muitas vezes os projetos e os empreendimentos em pauta estarão acima da capacidade econômica de um agente individualmente falando, a capacidade de estabelecer associações, de viabilizar projetos acima da sua capacidade individual, serão determinantes para o bom aproveitamento desse cenário fantástico que se apresenta. No nosso caso, eu trago aqui para compartilhar, né, com os amigos, o caso é crítico, né? Nós somos um canal brasileiro de esportes, de TV fechada. Eu estou na TV fechada há 9 anos. Quando entrei em 2004, né, na Globosat, nós tínhamos 2 milhões de assinantes. A indústria tinha 2 milhões de assinantes e já éramos 180 milhões de brasileiros, né? Hoje nós somos 200 milhões, nós estamos chegando a 14 milhões de domicílios, né, assinantes,
o que corresponde mais ou menos a 25% da base de homicídios brasileira, de 55 milhões. Crescemos muito, mas ainda somos pequenos. Não adianta, né? Você pode querer se enfeitar, passar perfume, blá, blá, mas não adianta, nós somos pequenos. Né? Tem que ter a TV aberta atinge 200 milhões de pessoas. Nós, quando tudo dá certo, atingimos 45 milhões de pessoas. Quase um quarto, né, desse universo. Então, e aí, um ritmo de crescimento muito bom. Pode seguir, por favor. Esse é o histórico da evolução da TV fechada nos últimos anos. Fechamos 2011 com 12 milhões e já estamos chegando a 13,3 milhões de assinantes. Já vamos fechar com 14 esse ano. Uma curva promissora, né? Fazendo o cenário, a projeção disso para frente, pode avançar. A nossa perspectiva é chegar a 2014, no ano da Copa, com quase 20 milhões de domicílios assinantes, dos 55, então vai estar quase ali na metade, e 2016, 26 milhões de assinantes, exatamente a metade da base de domicílios no Brasil. Então, uma curva ótima, sob qualquer perspectiva de qualquer indústria. Mas aí o mesmo raciocínio. Como é que eu faço para acompanhar isso? Né? Quer dizer, a indústria está crescendo, o cenário é maravilhoso, mas nós temos que fazer um dever de casa para poder acompanhar isso. Então, esse dever de casa vale para qualquer um. Vale para a empresa, vale para a clube, vale para a federação, vale para a confederação, vale para todos os players da indústria, tem que passar pela mesma reflexão. Ótimo. O cenário geral é bom, o cenário específico também é promissor, mas se eu não fizer o meu dever de casa, eu estou fora dessa história. Eu vou ficar para trás em algum momento desse cenário. Né? Então, o que nós temos feito? Primeiro, manter a liderança dentro do cenário da Pay TV, daquilo que é o nosso core, daquilo que é a nossa base. Então, já há 4 anos que o Sport TV vem nessa trajetória de liderança, são mais 100 canais dentro da TV por assinatura brasileira, e nós estamos comemorando 4 anos seguidos, de 2008 a 2011, como líderes, principalmente no horário nobre, entre todos os canais da TV por assinatura. Então, esse é um dever de casa, é a nossa origem, a nossa base, então nós temos que fazer, manter isso e prosperar dentro disso. Você imaginar, pode só voltar um instante, você imaginar que a base está crescendo 25% ao ano e você continuar na liderança demanda um esforço muito grande. Né? Pode avançar. O outro fato novo é a internet. Então, hoje, para a felicidade nossa, o site sporttv.com já é o segundo site de esportes em volume de acesso no Brasil, só atrás da Globoesporte.com. Então, isso para nós é uma honra, é uma conquista. Para um canal fechado, conseguir sair de uma base muito pequena, né, em pouco tempo. Estamos falando aqui, olha, janeiro de 2010, e alcançar patamares superiores de performance, com quase 13 milhões de pessoas acessando o site por mês, e a chegar à segunda posição do ranking dessa nova categoria, é um esforço muito grande. No Facebook e Twitter, combinados ali, já temos mais de 2 milhões de seguidores. Então, não é um número ainda expressivo, é um número mediano, mas já é o esforço mais recente que a gente tem empreendido e pretendemos seguir nesse caminho para poder garantir também uma presença relevante nessa área das redes sociais. Mas, enfim, eu acho que o recado principal é, qualquer que seja o seu papel nessa indústria, se você se contentar com o seu papel hoje, nós somos um canal fechado, mas hoje somos um canal fechado com liderança na internet, com presença nos aplicativos, com presença nas redes sociais, com toda essa expansão para poder oferecer uma plataforma robusta para aquelas marcas que desejarem se conectar com o esporte. Se você não fizer esse dever de casa na sua área, no seu negócio, você vai ficar pequeno para oportunidades que se apresentam. Bom, para fechar,
eu acho que já me estendi no horário, né? Bastante. Nós estamos aí às vésperas da cobertura de Londres 2012. Nós estamos planejando esse trabalho há mais de 3 anos, né? Eu fiz questão de botar a nossa chamada aqui, experiência não se improvisa, né? E essa é uma regra para a gente. Então, há 3 anos que a gente planeja todo o trabalho que está sendo feito em Londres. Serão mais de 500 pessoas envolvidas nesse projeto, das quais 277 estarão em Londres. Então, é um número também expressivo, 230 aqui no Brasil, associadas para oferecer pela primeira vez na história da televisão brasileira 4 canais em alta definição para cobrir um único evento. É o maior esforço já feito pelas organizações Globo para cobrir um único evento e uma felicidade nossa que seja o Sport TV a bandeira, digamos assim, que está sendo utilizada, né, a marca que está sendo utilizada para oferecer ao público brasileiro esse esforço. Eu trouxe uma chamadinha, que é inevitável, né, para vocês assistirem aqui. Cobertura de Londres 2012. Imaginou? Agora multiplique por 4. Mais emoção com 4 canais HD. Mais de 750 eventos ao vivo, 96 horas por dia. Mais informação. O melhor do jornalismo esportivo. Correspondentes internacionais. Comentaristas olímpicos de todas as modalidades. Direto de Londres, 4 estúdios exclusivos. E o inédito estúdio móvel. Mais tecnologia. Analisadores táticos, novos ângulos de transmissão e câmeras Extreme Slow levam os detalhes até você. Mais interatividade. Site com programação, provas e quadro de medalhas. Aplicativos para você falar com os atletas brasileiros e conversar com seus amigos. Londres 2012 com 4 canais HD. É mais Sport TV. Boa noite. Quero agradecer ao Wagner, CRA, de ter feito esse convite. E nós estamos pulando aqui de uma informação macro, né, para uma situação micro, né? Vou fazer comentários aqui sobre uma das modalidades, que é o futebol. Então, eu vou falar do Nova Iguaçu Futebol Clube. Vou colocar para vocês, mais ou menos, tentar minimizar, mas dentro de como surgiu o Nova Iguaçu, por que surgiu o Nova Iguaçu. Então, eu vou tentar chegar nisso. Bom, eu nasci e fui criado em Nova Iguaçu, né? Minha formação profissional que foi fora de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, há uns 15, 20 anos atrás, mais ou menos, mandava na Baixada Fluminense. Então, Nova Iguaçu foi havendo as emancipações e Nova Iguaçu foi perdendo. Queimados, Belfor Roxo, Mesquita, Nilópolis, e aí foi ficando pequeno. E Nova Iguaçu hoje tem uma população de 1 milhão de habitantes, né? E a redondeza dá 4 milhões de habitantes. Então, como a minha infância foi sempre na cidade de Nova Iguaçu, que ainda existem campos de várzea ainda, porque eu estava aqui, quando eu cheguei aqui, fui tomar um café ali para aguardar, que eu cheguei um pouco cedo, e eu lembrando do América. Quando eu era rapaz, quando era garoto, vim fazer teste em Andaraí. E hoje a selva de pedra dominou. Então, hoje não tem mais campo de várzea, como existe em Nova Iguaçu. Então, quando nós pensamos em criar o Nova Iguaçu Futebol Clube, isso em 88, mais ou menos em 89, nós montamos meio que uma empresa. O que nós fizemos? Convidamos um dentista, um médico, uma psicóloga, 2 advogados e montamos uma equipe de 25 pessoas. Por que Nova Iguaçu? Porque ficava muito distante, meninos que a gente conheceu no longo desse tempo que a gente vive lá, muitos garotos se perderam. Então nós criamos o Nova Iguaçu Futebol Clube, começamos uma vida nova, uma vida limpa, né? E aí
conseguimos em 91, quando o Zico era o secretário ainda, secretário do Brasil, né? Que era, antigamente não tinha Ministério do Esporte, existia a Secretaria de Esporte, e o Zico foi o secretário. Foi aí quando nós conseguimos uma área de 135 mil metros quadrados no centro de Nova Iguaçu. E ali nós começamos a nossa trajetória, né? Criamos o Nova Iguaçu ali. Fundamos dia 1º de abril de 1990. Hoje nós temos 22 anos de clube. E aí começamos ali a nossa caminhada com o pé no chão, tentando pegar todos os exemplos que a gente acha que prejudica o clube de futebol. Então nós criamos uma filosofia. Qual é o caminho que nós vamos seguir? Nós vamos seguir esse caminho aqui? Vamos. Então saímos um pouco do que é de praxe, que é os clubes formados de que maneira? Os clubes mudam de diretoria em 2 em 2 anos, 3 em 3 anos. Nós montamos a filosofia e demos seguimento a essa filosofia. Então, nós começamos primeiro fazendo um campo de futebol, tudo no início super difícil, né? E aí fomos construindo aos poucos. Dessas 25 pessoas, quando foi mais ou menos, a gente já tinha já uns 6, 7 anos de projeto, algumas pessoas foram desistindo desse projeto. E aí a gente manteve ali com 15 pessoas e fomos cada vez mais evoluindo e crescendo e fazendo a estrutura. Porque não dá para fazer futebol, porque o que acontece muito hoje nos exemplos que a gente vê? A pessoa descobre ali um talento e acha que esse talento você vai conseguir ganhar dinheiro de uma hora para outra. Esse era sempre os pensamentos que acontecia no desenvolvimento do jogador. Então, nós sempre botamos a mão onde a gente alcançava. A gente nunca saímos daquela nossa trajetória. Tivemos chances nesses 10 primeiros anos, de até galgar um espaço melhor na 2ª divisão, que nós estávamos na 3ª. E aí a gente teve paciência e tudo aquilo que a gente conquistava daquele menino que a gente conseguia desenvolver, que o primeiro que nós conseguimos fazer, em 99, foi o David que está no Flamengo, que, diga-se de passagem, não está jogando bem, mas ele começou com a gente com 11 anos de idade. E aí foi quando a gente fez o primeiro negócio. Eu tenho que colocar para vocês a posição de administração do clube com a credibilidade do futuro do Nova Iguaçu. Essa sempre foi a nossa meta. Nós nunca desviamos esse pensamento. Então, o Nova Iguaçu, quando a gente fez o David, primeiro negócio que a gente fez tudo consciente, né? Conseguimos montar um fluxo de caixa, né? Para que a gente pudesse desenvolver um pouco mais e melhorando cada vez mais a estrutura. Se você olhasse o terreno, eu não tenho fotos aqui, mas era um terreno baldio, era um terreno com pântano, um terreno que não tinha condições nenhuma. Então, a gente foi tijolo por tijolo, degrau por degrau, essa colocação do clube. E aí, foi quando a gente foi sempre preocupado, principalmente com o desenvolvimento do atleta. Nunca, nesse período todo que a gente foi administrando o clube, nós nunca desviamos o pensamento com o intuito político. Nós sempre fizemos com o intuito de administrar um clube de futebol. Então, toda a estrutura que a gente foi montando no clube, a gente procurou sempre administrar de maneira que não deixasse nenhuma imagem errada para a gente. Então, por esse motivo que a gente teve sempre muita dificuldade na parte financeira. Então, quando se fazia um negócio, a gente sempre canalizava uma parte para o fluxo de caixa e uma parte para o desenvolvimento. E aí, nós fomos andando em 2005 foi quando a gente subiu a primeira vez para a 1ª divisão.
Então, quando nós subimos para a primeira divisão, nós não estávamos meio que preparados ainda, porque há uma cobrança, né, normal de torcida, das pessoas cobrarem, mas a gente sempre preocupado com o desenvolvimento do clube, e aí nós conseguimos subir para a primeira, mas mesmo assim, nós em 2007, 2006, a gente disputou ainda na primeira divisão e depois descemos. O que nós fizemos? Aí que foi, eu acho, a grande arrancada do clube. Porque em 2007, a federação não autorizava você disputar a competição sem ter um estádio. Então foi aí que nós fizemos o estádio para 3 mil lugares, entendeu? E conseguimos se preparar realmente para subir para a primeira divisão. Boa noite, José Ricardo, meu nome. Como você estava comentando, que juntou as 25 pessoas, né? O aporte financeiro, como é que foi isso, né? Então, no clube, vocês usaram recursos próprios de vocês? Ou o comércio local também ajudou? Como é que foi isso para você? Porque teve uma certa dificuldade, né, no início para poder montar a estrutura, né? Então, aí, como é que me foi ouvindo? Isso? Não, Obrigado. eu preciso falar aqui. Está me ouvindo? Não, então, quando nós fundamos o clube, nós escolhemos cada um de uma profissão e cada um pagava um salário mínimo por mês. Foi assim que nós começamos o projeto, entendeu? E aí, claro que o início, a gente treinava num campo alugado, treinava em outro campo do quartel, mas isso em 2, 3 anos, quando se passaram 2 anos, nós conseguimos a área. E aí nós fizemos a obra, o primeiro campo, o segundo campo, entendeu? E aí foi crescendo. E aí houve necessidade nós dividimos o Nova Iguaçu em cotas. E aí quem podia pagar um pouquinho mais, pagava. Porque não tinha condições de sustentar o projeto só com salário, porque a coisa foi crescendo de tal maneira. Aí depois eu queria chegar onde foi o marketing, aonde que entrou esse momento importante do Nova Iguaçu, que foi a partir de 2005. Eu fiquei um pouco nervoso e não expliquei direito, mas foi assim que iniciou o projeto, entendeu? A partir de 2000, ninguém mais botou R$1 no Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu começou a se sustentar, entendeu? Pode. Meu nome é Rômulo, boa noite. Beto, me dá um pouquinho de água. Com clubes tão grandes aqui no Rio, no estado do Rio, como Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, o Nova Iguaçu ainda consegue arrecadar novos torcedores, novos sócios assim, de carteirinha, além ali da região ali da Baixada, ou é só o mundo ali do Nova Iguaçu que fica fechado ali na Baixada? Primeiro eu quero pedir desculpa a vocês, né? Porque eu não consegui conduzir, mas com as perguntas fica um pouco mais fácil para mim. Porque não tenho costume, né, sou presidente há 22 anos do clube, né, procuro conduzir da melhor maneira, mas palestrante não tenho esse dom. Mas quando nós escolhemos fazer em Nova Iguaçu, foi visando isso, porque a gente já tinha de frente, no mínimo, 2 milhões, 2 milhões e meio de habitantes. Como eu falei, Nova Iguaçu foi se emancipando e hoje Nova Iguaçu é o point da Baixada, vamos dizer assim. Onde o pessoal que mora em Mesquita, mora em Nilópolis, o pessoal frequenta muito Nova Iguaçu. Então a gente já sai na frente com um número importante de torcedores. A nossa visão foi essa. E hoje realmente é uma coisa muito bacana. O número de torcidas e torcedores que gostam do clube, porque vão lá e vê. Hoje é o melhor centro de treinamento do Rio de Janeiro. E nós estamos entre os 8 melhores do Brasil. Então o iguaçuano tem orgulho. Ele vai lá e se sente orgulhoso disso. Então a gente passou a adquirir, só para tu ter uma ideia, por isso que eu usei 2005. Depois de 2005, principalmente depois, em 2000, quando nós retornamos para a primeira agora,
depois do jogo do Ronaldinho, que a gente jogou, foi televisionado para vários países. É impressionante como a gente pulou a gente vendia 300 camisas por ano, estamos vendendo 2.000 camisas por ano. Então é impressionante, vende camisa todo dia. Aí eu vou falar também do lado do marketing. Se alguém for fazer uma pergunta, que eu vou responder a importância da entrada do marketing pela credibilidade e o motivo que a gente hoje vende camisa. Mas a gente acabou ganhando muitos torcedores, né? O que ele estava falando aqui, o Júlio, só para ter uma ideia, esse ano você só entra uma TV aberta por campeonato. Nova Iguaçu nunca tinha entrado. Jogou 4 anos a primeira divisão. Esse ano, pela popularidade do Nova Iguaçu, não sei, pay-per-view, alguma coisa, mas esse ano só não jogamos contra o Botafogo, TV aberta. Nós jogamos 3 jogos de TV aberta esse ano. Não sei se vocês lembram, mas pode perguntar. Quer fazer outra pergunta? Boa noite, meu nome é Ronaldo. Quando o senhor disse aí, o Nova Iguaçu começou a se autossustentar a partir, acho que de 2005, o senhor disse. Se autossustentar vem de patrocínios ou de talentos que foram revelados no clube? É isso aí. Então, quando em 99 nós negociamos o David, nós fizemos o quê? Pegamos 60% do valor e montamos um fluxo de caixa. Então nós montamos ali de cara em 2000, quando nós paramos, ninguém mais botou dinheiro, ficou quem tinha suas cotas, né? E aí dali passou a se sustentar. Então, só ali nós fizemos um fluxo de 4 anos. O que nós fizemos? Se a gente gastava um orçamento, digamos, de 400 mil por ano, nós conseguimos pular para o dobro, né? E mesmo assim montamos um fluxo de 4 anos. Pegamos 40% e investimos na infraestrutura. Esse foi o primeiro passo importante que nós demos. Porque a gente falava, nós fizemos Schwenk, David, Marcos Dene, Márcio Careca, com pão puro e recheio de nada. Você imagina, entendeu? Você imagina se você fizer uma coisa, porque eles tinham palestra debaixo de árvore. Hoje o nosso auditório é para 60 lugares, com multimídia, ar-condicionado. Então hoje a nossa estrutura, por isso que vocês estão vendo aqui, esse aqui é um novo talento aí, Birubiru. Começou comigo com 8 anos de idade. Ontem a gente fechou com o Fluminense, né? E aí, você pode teclar aqui, por favor? É Diego Camilo. Levanta aí, por favor. Aí você vai ver, pode levantar mais. Nesse mesmo dia, o William Barbio e o Dieguinho estavam lá. Era a folga do William Barbio, que está no Vasco, ele estava lá. Então, essa convivência com os meninos, por isso que eu comentei até na rádio, na entrevista, você primeiro tem que fazer o homem. Esses 22 anos, a gente conquistou credibilidade com a família e com os atletas. Então, nós nos preocupamos demais com a formação do atleta. Você não consegue fazer o atleta para depois fazer o homem. Então, o respeito que a família tem, a credibilidade que nós temos na região hoje é imensa. Não nos envolvemos com política desde o início da filosofia que nós traçamos. Quem quisesse ser candidato não ia participar do projeto. E nós nunca aceitamos, não tenho nada contra a política. Só que, na maioria das vezes, as coisas se misturam e quem sai prejudicado é o clube. Então, nós nunca deixamos isso, entendeu? Então, esse lado de sustentabilidade foi em consequência de sempre ter administrado com responsabilidade, botando a mão sempre onde a gente alcançava. Nunca saímos dessa linha, até hoje. Então, todas as vezes que a gente fez um negócio, o Cortez, a gente pegou ele com 22 anos. Eu fui em Quissamã, vi vários jogos dele e convidei ele e fiz uma proposta para ele e para o Amaral, que está no Flamengo. Eu peguei eles com 22 anos, que eu trouxe eles. Só a ida do Amaral colocou N benefícios que nós fizemos agora nesse semestre, entendeu? Uma nova academia,
já tem uma academia muito boa lá, mas nós fizemos uma nova. Então isso aí, você prepara o atleta para o futuro. Eu gostaria de saber quantas crianças hoje faz parte desse projeto, né? Quantas crianças farão parte desse projeto daqui a 5 anos, né? E aqui uma afirmação que eu faço é que aqui, naturalmente, essa casa aqui não observa realmente você como assim, um nervosismo, o estranho e tal, nada disso, tá? Essa casa aqui fica bem à vontade e todos nós aqui sabemos, entendeu, que aquele gol que o David perdeu, não aprendeu aquilo no Nova Iguaçu, tá? Bom, grande abraço. Primeiro que nós começamos o projeto com 35 crianças. E eu tenho isso filmado. O primeiro jogo foi em Santa Rita. E hoje nós temos envolvido diretamente 400 crianças. E mais 400 na escola de futebol, que é de 4 a 11 anos de idade, e mais 200 por semana que nós fazemos de teste. Porque toda criança hoje, por exemplo, hoje desses 400 nós atendemos tudo. Prevenção odontológica, parte medicinal a gente acompanha tudo. Por exemplo, eu hoje só dou 120 refeições, para 120 só. Almoço e 60 janta. A gente precisa aumentar isso, mas a gente é aquele negócio que eu estava falando, a gente faz tudo bem gradativo, pode se fazer, não retira mais, tudo que a gente proporciona a gente não retira, mas a nossa ideia, hoje nós somos 6 campos de treinamento, aqui atrás você vê, ó, aqui é um campo, aqui é outro, aqui são 6 campos oficiais. Então, hoje a gente trabalha, no geral, 750 crianças, mais ou menos. Entendeu? Agora, alguns são mais necessitados, né? A maioria que joga bola, 93%, 94%, são crianças carentes. Entendeu? Muito pouco aquele que tem uma condiçãozinha mais ou menos, e 1% aquele que tem uma condição boa e que quer ser jogador de futebol. Não vinga. Uma outra coisa também, nesses 22 anos que eu sou totalmente contra e concordo com o Ministério Público, de criança morar nos locais de concentração. Eu sou totalmente contra. Olha, e dou exemplo disso. Nesses 22 anos, nós nunca fizemos um jogador morando em concentração. É o Brasil todo que liga, manda e-mail, querendo que a gente capte o jogador. Não, tem um lugarzinho para ele dormir aí, feijão e arroz aí, cara, o moleque joga pra caramba. Mas não é isso. Isso você não consegue formar o jogador. Porque há uma necessidade dele encontrar com a madrinha, com a vovó, com o colega da rua, a paquerinha do colégio. Isso faz parte da formação do jogador. Então hoje, a partir de janeiro, eu tinha 2 só que moravam lá. O que eu fiz? A gente alugou um condomínio, onde a gente tem 6 suítes lá, e hoje a gente tem 8 jogadores, mas eles têm a vida social. Todos os garotos são obrigados a estudar. Quando eles não conseguem matrícula, a gente consegue, os colégios todos da região oferecem para a gente, nós temos uma facilidade grande de matricular, todas as crianças são obrigadas a estudar, todas, entendeu? Não abrimos mão disso, até porque a federação também obriga. Quando você federa o jogador para disputar o campeonato, é obrigado a estar estudando, entendeu? Então esse número mais ou menos que nós trabalhamos aí. Boa noite. Com relação à lei de incentivo ao esporte, o Nova Iguaçu utiliza alguma lei desse tipo para esses projetos, categoria de base, alguma coisa nessa? Eu não escuto, você vai escutar a rádio depois que eu falei isso, mas é muito interessante essa tua pergunta aí. É o seguinte, infelizmente, às vezes, eu bato muito lá, porque Nova Iguaçu, com 1 milhão de habitantes, não tem um estádio, né? O futebol é onde aquele que tem menos condições ainda se diverte para ver. E Nova Iguaçu é muito apaixonado por futebol. Então, eu fico assim, contrariado, porque nós fizemos a nossa parte. Nós botamos o nome da cidade no clube. Isso aí é um outro detalhe também.
Quando você vai escolher uma coisa para você fazer, você tem que escolher bem e analisar todos os ângulos. Então, quando nós escolhemos Nova Iguaçu, é porque a gente estava perto das crianças que mais praticavam futebol, entendeu? Então, isso aí e calhou que nós fizemos também, colocamos o nome da cidade. Então, isso aí já foi uma alavanca. E por que eu, às vezes, não me envolvo com o lado político? Que eu não deixo entrar, me dou com todos eles. Nós temos um restaurante dentro do centro de treinamento, onde é muito frequentado lá, o restaurante, e vão muitos políticos lá. Eu me dou com todos, só não deixo envolver o clube com isso aí. A dificuldade é grande. Nós montamos um projeto muito bonito, que aí é de encontro com esses meninos que precisavam de uma reposição alimentar. Chuteira, a gente passa para a maioria, mas não temos condições de dar chuteira para todo mundo, porque é caro, um produto caro. E aí o que acontece? Nós fizemos um projeto lindo para o Ministério do Esporte, na lei de incentivo. Conseguimos aprovar tudo. O Nova Iguaçu tem 90 funcionários, nunca teve uma ação trabalhista, temos todas as certidões, conseguimos aprovar um valor que daria para dar uma guinada em 2 anos, mas voltado somente para as categorias de base. O profissional não entra. Conclusão, foi aprovado por unanimidade do Ministério do Esporte, eu fiz o projeto, saí na captação, não consegui arrumar R$1. Eu fui num seminário em São Paulo, estava comentando na rádio, que eu fiquei super chateado. Por quê? Porque São Paulo, há 3, 4 anos, São Paulo capta mais de 70%. E o PIB lá é quanto? 38%. Então, eu dei até uma ideia. Então, coloca a economia do Estado para passar a captação. Por que Rio de Janeiro tinha 4% de captação? E a Baixada, que é super necessitária para que você possa dar uma condição melhor para as crianças que moram lá, eles não atenderam. E aí caducou o meu projeto. Então eu perdi a lei de incentivo, fiz tudo como manda o figurino. Não consegui captar. Fiz o projeto para várias empresas, Petrobras, tudo, não consegui captar, que é 1% do que paga de imposto de renda. Se você tem um milhão, você pode botar, aí seria 10 mil, tem que ser 100 milhões para você adquirir 1 milhão. Né? A Petrobras paga 99 ao governo e canaliza 1 milhão dentro dos projetos aprovados. Nós não conseguimos captar isso. Eu não tenho envolvimento hoje com prefeitura. Eu vou falar até uma situação que eu comentei na rádio. Todos os clubes que se envolveram com prefeitura ficam viciados. E aí, quando a prefeitura sai, o prefeito não gosta de futebol, aí entra outro, aí você fica com o ônus na mão. Então, em 2006, foi aí que foi a arrancada do marketing nosso. Porque dia 22 de dezembro de 2006, eu entrei com uma carta e cancelei o patrocínio de 2007 com a Prefeitura de Nova Iguaçu. Ele não entendeu, o prefeito na época, e consegui fechar com o primeiro, que foi a Aniele, em 2007. Eu fui ganhar 1/4 do que a Prefeitura ia me dar, mas eu preferi fazer assim. Hoje a gente tem tudo saneado, né? Graças a Deus, obrigado. Entendeu? E a gente não hoje depende hoje de prefeitura, entendeu? Nós, desde o início do projeto, nós nunca deixamos empresário entrar lá. Como que você combate essas pessoas? Porque tem empresários corretos, mas a maioria são pessoas, são imediatistas. Ele pega o garoto ali, gostei de você, olha só, cara, eu vou botar você no Barcelona, cara, você joga no Barcelona, vamos fazer o seguinte, sai lá do Nova Iguaçu, que eu vou você ganha quanto ajuda de custo? Eu ganho R$60 por mês, tá bom, vou te dar R$500, mas vamos comigo que eu vou te levar para fazer um teste no Cruzeiro. Aí ele pega o garoto, ainda não venceu o mês dos R$500. Ele leva o garoto para o Cruzeiro, faz teste, não passa, vai lá no Internacional, faz teste, não passa. Ô, meu irmão, eu não vou ficar com você não.
Pô, mas os R$ 500, não, já era, cara, não vou fazer nada não. Então, como é que você conquista isso? Credibilidade. A gente passou a ter uma importância muito grande na formação desses garotos. Então você conquista os pais, conquista a família. Hoje o Nova Iguaçu desfruta disso, desfruta muito forte disso, porque hoje a gente tem a credibilidade. O Biro, quando acabou o primeiro turno do campeonato de junho, nós fomos campeão da Taça Guanabara de junho. Ele tinha 14 gols. Ele estava sendo o artilheiro. O segundo era o Nixon, do Flamengo, com 8 gols. O Fluminense me fez uma proposta. Falei, Biro, olha só. Chamei a mãe dele, ó. Vamos conversar, ó. Tem um negócio assim, pô, seu Jânio, eu não quero ir. Quero completar o campeonato aqui. Aonde se viu um garoto falar que não quer ir pro Fluminense? E ele estava certo, e eu dei razão a ele. Mas só que é uma decisão que a mãe e o atleta têm que decidir, ajudar a decidir. Conclusão, ele ficou. Foi o artilheiro da competição com 27 gols. Nós fomos vice-campeão, que o Fluminense foi o campeão, né? O segundo colocado tinha 21 gols, que era do Fluminense, do Flamengo, o Nixon. E o Matheus. De 14 a 18 anos de idade. O senhor disse que o Nova Iguaçu nunca trabalhou com atletas com agente. Quer dizer, se vier um atleta que tem um agente, tá, e o Nova Iguaçu tem por norma não aceitar aquele atleta? Não. Ou não é assim bem que funciona? Não, a senhora está perguntando certo. Nós temos alguns jogadores que são apresentados, que vêm. Aí é a maneira como chega, entendeu? Tem jogadores nossos. O Cortez mesmo, nós tínhamos apenas 40% do Cortez. 30% era do Cortez e os outros 30% era do empresário dele. Nós trouxemos, captamos ele, colocamos que as condições seriam assim, nós que ficaríamos com os direitos econômicos do atleta, e ele aceitou e a coisa se realizou a bom grato para ele também, né, que o cara também se deu bem. O Cortez tá nas nuvens, né, mas o empresário dele se deu bem. Nós que temos o investimento, né, nós temos 90 funcionários, nós temos toda a estrutura, né, e ele não fez nada e ganhou 30%. Então, é a maneira que se coloca, né? A maneira que entra, mas há uma abertura, sim, com certeza. O Nova Iguaçu com certeza vai ganhar muito com a formação, porque ele é o único clube, como você está dizendo, que conseguiu o nível A de formação, que muito clube não tem. Hoje o Flamengo, o próprio Fluminense, o Botafogo, não tem como se certificar nível A. E vou falar para a senhora, agora é lei. Por exemplo, o garoto pode estar, só se ele foi profissionalizado, é diferente. Sim. Né? É de 16 a 18 anos, o máximo 3 anos. Artigo 28 do... Isso.
Nós muito temos clube não tem. nós temos escovódromo, nós ensinamos as crianças a escovar dente. Nós temos escovódromo. Quem foi lá visitar lá sabe do que eu estou falando. Com essa estrutura, o meu filho jogou contra o clube em 2007 e eu fiquei impressionadíssimo com o CT de vocês. Eu peço desculpa da minha palestra, entendeu? Mas aí eu estou um pouco mais à vontade, entendeu? Mas isso que eu gosto de falar. Agora, em cabeça aí, ele queria fazer? Sempre queria. Tá bom, tranquilo. Meu nome é Rodrigo. Eu queria saber qual é a principal fonte de renda hoje do Nova Iguaçu. Então, vou dar um resumo nisso aí, até para explicar o lance do marketing. O que eu penso do marketing é o seguinte: em 2006, em 2007, a gente deu a grande virada. Então, a gente conseguiu trazer a Aniele, né? Uma outra coisa importante que a gente procurou fazer, a camisa do Nova Iguaçu. Inclusive, eu trouxe, para aliviar aí o meu discurso, eu trouxe uns brindes aí que vai sortear. Tem uma camisa ali. E você vai ver que a camisa do Nova Iguaçu, a gente se preocupa demais de não sujar a camisa. Porque você vê a maioria dos clubes botam propagandas e acaba enfeiando a camisa. E você acaba não vendendo a camisa, né? Você sabe que Nova Iguaçu foi exportador de laranjas, né? Não sei se eu falei isso. E a gente buscou a história da cidade, foi quando a gente criou o branco e o laranja. Então, por isso que as nossas cores são laranja e branco. E aí, eu sempre procurei não deixar sujar a camisa. Já tive proposta, campo quando vai jogar contra Flamengo, vai ter TV, o nego faz proposta assim absurda, de valores altos, mas que não tem nada a ver com a tua mensagem. Então eu nunca deixei. Isso é um detalhe muito importante de colocar, que você se preocupa também com a imagem da camisa, né? Então, a partir de 2007, a gente deu a grande virada. Eu trouxe a Aniele. A Aniele hoje, ela patrocina o Nova Iguaçu, já vai para o sexto ano. Conseguimos em 2011, conseguimos trazer a Compacto e as tintas Águias. E depois a Compacto tem 400 funcionários, a 500, e a Tintas Águias tem 300 funcionários. Então, só ali você tem alguns torcedores que são funcionários da empresa e que, com certeza, vão ter uma simpatia pelo clube. Então, isso é uma maneira também de captar, no caso aí, torcedores. Então, você vê, ó, a gente tem essa preocupação. Só para você ter uma ideia aqui, a Tintas Águias era preto. Ficava bonito, mas ele, pô, Jânio, mas essa é a minha marca. Pô, cara, você não vai ficar chateado. O dono, que eu peguei amizade, falei, pô, cara, bota uma... Ficou feio. Aí, eu acho particularmente, e isso aí me prejudicou um pouco a camisa, só para vocês terem uma ideia. Aí, conversando com ele, eles estão mudando agora o novo design, né, que eles vão lançar no ano que vem. Eu seria até capaz, apesar que ele já está com a gente, já vai fazer 3 anos, eu sou capaz até de não renovar, para você ver que nível que chegou o Nova Iguaçu. Ninguém tá tirando uma coisa que vem assim para te ajudar. Mas não é a questão, não é essa. A questão é que ficou muito forte na camisa. Então eles mudaram o design agora, fizeram uma apresentação, ficou linda a marca, entendeu? Porque Tintas Águia, pô, só tem tinta azul aí que você vende? Eu até brinquei assim com ele. Que ele falou que isso aqui é um balde. Eu não gostei, eu particularmente. Entendeu? Então é isso, né? Aí a gente conseguiu deixar a camisa com um design interessante, né? Então, respondi? Tranquilo? Olha, mais uma vez, eu quero pedir desculpa, porque eu fiquei impressionado aqui, eu fiquei nervoso mesmo, assim. Porque, cara, eu não sabia encontrar as palavras para falar para vocês. Então, eu peço perdão a vocês, entendeu? Por favor, depois visite o site do Nova Iguaçu aí, que vocês vão
vão gostar de ver, e se possível faça uma visita, que eu acho interessante. Começando as coisas certas, com responsabilidade e não ter roubo, tudo aquilo que não tem sacanagem vai para frente. É só administrar com seriedade e respeitando quem está acreditando em você. Então, eu acho que um dos ingredientes que o Nova Iguaçu está dando certo é essa maneira de pensar, entendeu? Obrigado. Obrigado.